amiga. E a gente tem 45, 50 minutos para a gente cuidar da gente, que é algo raro, né? Se você pensar na nossa semana, quanto tempo a gente dedica exclusivamente para nós? É muito pouco, né? Então a gente tem essa oportunidade, não vamos desperdiçar, vamos ajudar a espiritualidade, estando conectados, porque eles estão trabalhando por nós. Nós precisamos ajudá-los estando sempre conectado com essa espiritualidade amiga. Então, às vezes chega a mensagem, você estica o olho, dá aquela curiosidade, aí você já fica preocupado. Agora é a hora de acalmar o coração, acalmar a mente, né? Porque a nossa mente nunca silencia, a gente está sempre pensando em alguma coisa, mas silenciá-la o máximo que nós conseguirmos, acalmar o nosso coração e as nossas inquietudes por um tempo, para que a gente possa receber essa emanação da espiritualidade e também o Evangelho de Jesus, que esses ensinamentos é que nos farão progredir espiritualmente, que é o motivo da nossa encarnação e da nossa existência. Então vamos lá agora começar o nosso trabalho. Dia 8 de agosto, rapaz, está passando rápido o tempo, de 2026. Qual será o capítulo? Capítulo do Evangelho, que será lido e também que será tema da nossa palestra, é o capítulo 14, honra a teu pai e a tua mãe, especificamente o item 3, piedade filial. Quem fará as leituras do Evangelho e da mensagem vai ser a Neide Fernandes, prece inicial, nossa querida Dona Maria José, vibrações gerais, vibrações dos passes e das águas, as minhas amigas apagaram aqui. Agora elas me informaram que vai ser o Walter que vai fazer. E a prece final será o nosso querido Lázaro. E hoje nós temos aqui, para falar desse tema tão relevante para nós, a nossa querida, olha aí, querida, a nossa querida Exilda Zerbinati, nossa chefe, uma vez chefe, sempre chefe. É do nosso grupo doutrinário, foi nossa diretora de doutrina, mas acima de tudo é uma grande divulgadora da nossa doutrina, muito atuante aqui no Paz e Amor em Jesus. Então, certamente ela preparou uma palestra com muito carinho e com muitos ensinamentos e conteúdos para reflexões para nós. Portanto, vamos estar vibrando intensamente e bem presente para ouvir o que a Exilda preparou por todos nós. E que Jesus nos abençoe. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai a teu pai e a tua mãe, piedade filial, item 3, o mandamento. Honrai a teu pai e tua mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais, mas o imperativo honra implica um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis demonstrar assim, que o amor é necessário juntar respeito, a estima, a obediência e a condescência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira ainda mais rigorosa, tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais, e cujo mérito é tanto maior, quanto o devotamento é para eles menos obrigatório. Deus pune sempre, de maneira rigorosa, toda violação desse mandamento. Mensagem do dia. Filhos, livro Vigiai e Orai, de Carlos Abacelli, irmão José. Educa os teus filhos e orienta-os, mas não te esqueças de que cada espírito tem seu próprio caminho. Não conseguirás substituí-los nas experiências que devam vivenciar. Cada qual deve aprender à custa do próprio esforço e interesse. Não superprotejas os teus filhos, afastando-os do trabalho enobrecedor. O trabalho para a criança é o complemento natural da educação. Para os anseios evolutivos do espírito, na reencarnação, as facilidades constituem um desastre. Sem disciplina, a criança cresce à mercê das circunstâncias. Conversa com os teus filhos
e procura desde cedo iniciá-los na prática do bem. Se um ponto de referência espiritual, o teu filho se perderá no abismo da descrença. Amado e querido Jesus, te agradecemos de coração e de alma pela sua presença no meio de nós, nos ajudando a caminharmos firmes e valorosos na estrada da evolução. Obrigada, Mestre, por esse sábado tão lindo que o Senhor nos presenteia. É o sol distribuindo a sua luz e seu calor indistintamente. E o Senhor, pela sua bondade e misericórdia, nos fez reunir nesse sábado, do dia 8 de agosto de 2026, para ouvirmos, com palavras simples e substanciosas, a nossa doce querida amiga que vai nos presentear com o Evangelho da tarde. E te pedimos, Senhor, por favor, nos ajude a fixar essa lição no nosso coração, para quando ultrapassarmos essa porta e esse portão, podermos colocar em prática a lição da tarde, junto com os nossos familiares, junto com os nossos amigos e junto àqueles que o Senhor for nos apresenteando na nossa caminhada. Obrigada, Mestre, pelo teu infinito amor entre todos nós. Boa tarde a todos. É sempre realmente com muita alegria que nós nos encontramos nesta casa de paz e amor. Somos recebidos com tanto carinho, não só pela espiritualidade, como também por essa equipe tão amorosa. Obrigada pelas palavras carinhosas, viu? Pela recepção que nos foi dada e obrigada pelo convite, porque para mim é uma valiosa oportunidade estar aqui, principalmente para nós podermos falar do Evangelho de Jesus. Trouxe hoje, como já foi comentado pelo nosso companheiro, uma reflexão para todos nós a respeito deste capítulo, o capítulo 14, que diz sobre honrai o vosso pai e a vossa mãe. Na realidade, trata-se de um mandamento. Aqueles que conhecem o Decálogo ou os 10 mandamentos, vai encontrar lá já esse mandamento que diz assim: honrai ao vosso pai e à vossa mãe, para que tenhas dilatada vida na terra. Logicamente que na época de Moisés, era uma compreensão adequada para aqueles ali que se encontravam, porque eles ainda não tinham o conhecimento da vida espiritual. O que Kardec, mais tarde, e hoje nós já encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, vem nos dar uma abertura maior desse entendimento. Só que agora ele não vem nos falar de ganhos materiais para aquele que honra o seu pai e a sua mãe, mas vem nos falar de ganhos espirituais que vão além da nossa vivência aqui na Terra, porque vão ser afeições e laços que se criarão dentro de uma família consanguínea, além dessa vida material, na vida espiritual, enquanto espíritos imortais e em evolução que nós todos somos. O que significa honrar? Vejam que Jesus não disse vocês têm obrigação de amar. Ele disse honrar. Honrar, segundo o dicionário, é conferir honras a alguém, é dar crédito, merecimento, exaltar,
glorificar, tratar com respeito. E muitas vezes tratar com respeito não significa exatamente amar uma pessoa. Significa? Não. Nós podemos tratar as pessoas com respeito, porque Jesus nos disse até o seguinte: amai os vossos inimigos. Ele quis dizer amar realmente de coração? Claro que não, porque nós não podemos amar um amigo como amamos um inimigo. É diferente, mas vamos respeitá-lo, enquanto espírito que também está aqui conosco. Então, segundo Kardec, honra-se, louva-se, respeita-se alguém que demonstrou por determinados atos qualificações dignas desse merecimento. E aí nós vamos perguntar, mas então todos os pais têm esse mérito de ser reverenciados e honrados? E aqueles pais que não cumprem com o seu dever também? E nós vamos dizer sim, porque eles precisam ser honrados simplesmente por serem pais. Não precisam ter mais nenhuma qualificação. Por haver nos dado um novo corpo, por ter nos dado oportunidade de uma nova existência, onde nós vamos estar aqui fazendo novos aprendizados, vamos estar nos transformando internamente e vamos estar dando prosseguimento à nossa caminhada evolutiva. Não fosse isso, não teríamos essa oportunidade bendita de estarmos aqui reencarnados. Mas questionamos, e os pais que abandonam seus filhos? E os que não são bons pais, como nós já falamos? Nós não temos nenhum direito de nos colocar na posição de juízes de nossos pais. Esse lugar pertence a quem? Pertence a Deus. Ele é que vai julgar o que nós fizemos enquanto pais aqui na terra. Mas aos filhos cabe respeitar e honrar a oportunidade que lhe foi dada de estar aqui reencarnado. Isso me faz lembrar, eu acho que aqui a maioria já conhece ou já leu, aquelas tirinhas da Mafalda. A Mafalda é um personagem criada por Joaquim Salvador Lavado, que o Quino, né? O Quino, que muita gente já conhece aqui, a maioria de nós conhece, é um cartunista argentino. Então, nessa tirinha, a Mafalda estava conversando com outra pessoa. E aí a pessoa pergunta assim para ela: por que é tão difícil compreender os nossos pais? E ela responde assim: é porque os nossos pais são como um filme, que nós começamos a assistir da metade para frente. Então, nós não sabemos todo o enredo, nós não sabemos como começou a vida dos nossos pais, nós não sabemos a história que esses pais, não só enquanto reencarnados, mas enquanto espíritos, trazem. Nós não conhecemos, então nós não somos capazes de avaliar, por isso é que nós temos incapacidade de compreendê-los. E todos os atos indicados pela caridade, pela compreensão, pelo amor ao próximo, recomendados por Jesus, que é pagar o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições alheias, não maldizer do próximo, esquecer e perdoar as ofensas e amar até mesmo os inimigos, se faz ainda maior em relação aos pais, porque os nossos pais são os próximos, mais próximos que nós temos, né? Então, não cabe a nós realmente estarmos julgando, porque eles trazem as suas experiências também, as suas necessidades, as suas deficiências, porque não são espíritos perfeitos ainda, né? E muitas vezes se esforçam sobremaneira para dar para nós aquilo que eles próprios não tiveram. Principalmente quando nós falamos de amor e compreensão. Não é? Então, lembra-nos Kardec que todo ato condenável que se faz ao próximo se torna muito mais grave quando é feito aos pais
uma vez que a falta de caridade vai se juntar também à ingratidão. Vai ficar ainda pior, né? Além da ingratidão, a falta de caridade. Então, vamos diminuir, né, a nossa arrogância, porque às vezes nós nos tornamos arrogantes diante dos nossos pais, que não tiveram oportunidades de ter o estudo que nós temos, de não podermos compreendê-los até da maneira que eles buscam nos compreender. E é nas múltiplas reencarnações que nós temos, porque nós não estamos aqui pela primeira vez, que foi permitida nós estarmos aqui pela misericórdia divina e com a cumplicidade desses espíritos encarnados que aceitaram a tarefa de serem nossos pais. Se eles não tivessem aceitado serem nossos pais, nós estaríamos aqui. Só por isso nós temos que honrá-lo. Só esse gesto de amor e renúncia já nos obriga a respeitá-los, independentemente de qualquer coisa que eles tenham feito por nós. Uma frase muito comum que nós ouvimos, e às vezes até inadvertidamente, né, em algumas outras épocas, não agora, que agora nós já temos outra compreensão, nós já ouvimos falar assim: eu não pedi para nascer. O plano espiritual vem nos provar que sim. Não só nós pedimos, como nós imploramos para estar aqui. Nós somos privilegiados de estarmos aqui reencarnados, por pior que seja a nossa situação. Existem milhares de espíritos implorando para renascer e não têm uma oportunidade. Então, vamos aproveitar muito bem essa nossa reencarnação para também aprendermos com esses nossos pais e nos reajustarmos. Porque quando nós falamos de família, de pai e de mãe, nós estamos falando de algo sagrado também, que chama-se família. Não é? O objetivo de nós estarmos aqui reencarnados e numa família é sempre um objetivo educativo. Vamos também termos consciência disso. Nós estamos aqui para nos educar, não é jamais no sentido punitivo. Eu nasci nessa família porque é castigo, é meu karma. Não. Nós estamos aqui por misericórdia divina, temos a família que precisamos, nascemos do pai e da mãe que precisamos, de uma forma educativa e não punitiva, certo? Vamos parar com isso de achar que nós estamos reencarnados e que reencarnação é castigo. Não é. Tá? E Kardec ainda nos fala nesse capítulo sobre a piedade filial. Né? Às vezes nós podemos não nos entender muito bem dentro de uma família, mas precisamos ter a piedade, principalmente com nossos pais. Nós não somos obrigados a amar ninguém. Somos obrigados? Quem é que consegue ditar para si mesmo: você tem que amar tal fulano? Nós podemos fazer isso? Nós não temos esse controle. Por quê? Porque o amor ainda é algo que tem que ser trabalhado em nós. Não é uma coisa que brota de repente. É uma coisa que é um sentimento que precisa ser trabalhado. É o nosso coração que elege as pessoas que nós vamos amar. Então, ele não pode ser racional. Nós podemos reprimir, muitas vezes, os nossos sentimentos ou dar vazão a eles. Mas nós não podemos ditar ordem para aquilo que nós vamos sentir. Então, amar, segundo Chico Xavier, ainda é uma meta que precisamos alcançar na vida terrena através do exercício, do aprendizado, e tem a finalidade, e essa é a finalidade maior das nossas reencarnações. Piedade filial, portanto, é assistir sempre os nossos pais, dar a ele a demonstração de afeto e gratidão por tudo que nós recebemos. E nós não podemos nos esquecer nunca dos cuidados, o carinho e proteção que recebemos naqueles momentos mais frágeis da nossa infância. Nós vimos para cá
pequenininhos. Quantas noites mal dormidas, não é? Quantas noites de sono, quantos cuidados nos foram dedicados por esse pai, por essa mãe, para que nós pudéssemos estar aqui. Kardec até põe uma frase assim, muito forte dentro deste capítulo, quando ele fala: a mãe nunca cobrou pelo leite que nos deu. Paremos para pensar nisso, não é? E na pior das hipóteses, deu-nos a oportunidade de nascer. Deixam de praticar a piedade filial. Quando é que se deixa de praticar a piedade filial? Quando quando nós temos condições materiais, nós deixamos os nossos pais passarem as necessidades. E muitas vezes se gasta com coisas supérfluas e não dá o necessário para os seus pais, que já estão velhinhos muitas vezes e doentes. Que para ganhar dinheiro, muitos filhos transformam os pais em criados do lar. Nós estamos cansados de ver isso, né? Excluem os pais dos seus relacionamentos sociais, especialmente quando são mais velhos, porque já estão assim surdos, muitas vezes, já estão muito debilitados ou têm poucas instruções. E aquele filho que hoje já é um doutor e tem uma camada social mais elevada, tem até, como poderíamos dizer assim, uma certa vergonha dos pais que já estão debilitados, não é? Filhos que mesmo quando há condições de cuidar deles, e aqui a gente precisa fazer várias ressalvas, procuram e preferem interná-los em casa de repouso. E nós dizemos que fazemos uma ressalva aqui, porque o importante é dar qualidade de vida para esses nossos velhinhos. E às vezes até colocá-lo numa clínica ou numa casa de repouso, onde ele vai poder ter mais atenção, é uma atitude correta. Mas isso não quer dizer que tenhamos que abandoná-los lá, como às vezes a gente vê acontecer. Coloca-se numa casa de repouso, coloca-se numa clínica, né? E vai ver cada ano, quando tem lá o Dia das Mães ou o Dia dos Pais. Esquece de dar atenção para esse velhinho que está ali. Se esquece de que ele precisa conversar, que ele precisa ter alguém para falar, para ouvi-lo, para levar um abraço, para levar um carinho, um muito obrigado, um olhar carinhoso. Não é verdade? E quando nós falamos de pai e mãe, como nós já dissemos, falamos de família. E a família para nós são os parentes pela carne, porque pai e mãe nosso aqui nessa reencarnação, eles nos dão o corpo físico, porque nós já trazemos nossas bagagens, assim como eles também trazem, né? Então, os espíritos nos esclarecem que há 2 tipos de família que são formadas. As famílias pelos laços espirituais, que já são formadas por esse processo todo, nessas reencarnações, nas indas e vindas, nós vamos aprendendo a nos amar, a nos respeitar, e vamos formar famílias espirituais, com afinidades, com amor já formado entre nós. Então, os parentes pela carne, que hoje somos nós que estamos aqui reencarnados, são aqueles que têm o mesmo sangue, pais, filhos, irmãos, irmãs, mas que, embora vivendo juntos, são diferentes entre si. Estão separados pela diferença de aptidões, de tendências, de estágio evolutivo. Muitas vezes os filhos são espíritos mais evoluídos do que os pais. Ou os pais estão aí com essa missão de encaminhar esse filho que veio, através desse espírito que veio, né, através dessa criança, e que precisa de todo o direcionamento necessário. Então, as ligações pela carne, elas podem ser constrangedoras, né? A gente tem visto isso. Nesse mesmo capítulo, no item 9, nós vamos encontrar Kardec dizendo assim, que as dores que mais dilaceram os nossos corações, que mais nos trazem tristeza, são aquelas que acontecem no âmbito da família.
E realmente, por que isso? Porque nós somos diferentes, como já dissemos, e porque trazemos muitas coisas e muitos pontos a serem reajustados. Aprendizado para todos nós, precisamos estar juntos para pararmos as arestas e aprendermos, novamente repetimos, a nos amar. O grau de parentesco muda. Hoje somos pais, amanhã seremos mãe, ou seremos filhos, né? Nós trocamos de posições, exatamente por isso, para que nós possamos fazer esse aprendizado. Quando nós recriminamos os nossos pais, numa futura reencarnação seremos os pais deles, ou seremos os filhos dos nossos próprios pais, de novo, para que a gente possa ir desta forma se reajustando. Às vezes, simplesmente se inverte, como nós falamos, né? E a finalidade é estar-se novamente juntos, fazendo o aprendizado. Mas a meta é sempre essa, a gente fazer o esforço para que a família corporal se torne a família espiritual. Porque a parentela espiritual é aquela onde os espíritos estão ligados pela afinidade já conquistada. Repetindo, né? Então, formam famílias ajustadas e felizes, que às vezes retornam sim juntos. Numa mesma família podem ter espíritos que já fizeram esse reajustamento, que estão juntos hoje até para se ajudarem a encaminharem outros espíritos com menos condições, para poderem alcançar a sua evolução de uma maneira mais simples. E pode até ocorrer, dentro desse processo todo, como os laços de família não se quebram, quando existe amor, que esses próprios que foram construídos aqui serão mais tarde, como membros da nossa família espiritual, aquele nosso anjo de guarda, aquele espírito familiar que vai estar nos acompanhando durante o nosso processo evolutivo quando estamos reencarnados. Todos nós temos esses espíritos que nos ajudam, que nos protegem. São os nossos anjos guardiães, espíritos protetores. Já foram espíritos que nós criamos essas afinidades. Então pensemos nisso, que aquele nosso Pai que nos deu a oportunidade de estarmos aqui hoje, pode ser mais tarde aquele Pai que estará nos guiando na nossa caminhada evolutiva como um espírito a nos proteger, não é? Ou aquele irmão, ou aquele tio. E nós sabemos que para nós estarmos aqui, a espiritualidade tem nos trazido o quanto é feito de trabalho, de projeto, de planejamento na espiritualidade para que nós estejamos aqui. Inclusive entra essa questão da sintonia e da afinidade, para que os nossos pais possam estar nos recebendo. Alguém aqui já leu Missionários da Luz, do André Luiz? Quem já leu aqui? Se não leram, vou recomendar que leiam. Existe um capítulo todo voltado à explicação de todo um planejamento que é feito na espiritualidade, antes mesmo desses espíritos serem concebidos, entre os espíritos que vão ser nossos pais e o espírito que vai nascer para que nós possamos vir. Esse capítulo trata-se de reencarnação de Segismundo. E ali é fantástico o que eles colocam para nós de todo o projeto que é feito para que nós possamos estar aqui. Então, é essa parentela espiritual que nós precisamos ir construindo aqui entre nós. E nós falamos bastante dos filhos, falamos de toda essa honra que nós temos que dar aos nossos pais, mas se os pais, enquanto pais, não têm nenhum compromisso, é só realmente pôr os filhos no mundo? Não. Nós devemos honrá-lo por isso, mas eles também terão que dar a sua contribuição e terão também que prestar contas dos filhos que foram colocados no seu caminho. Os pais têm as suas possibilidades e as suas responsabilidades e os seus deveres. Sem esquecer que nossos filhos são espíritos livres.
Nós não podemos querer moldar os nossos filhos no nosso mesmo molde. Nós precisamos respeitar a bagagem que esses nossos filhos também trazem, enquanto espíritos que estão evoluindo. Eles não chegam para nós como uma página em branco. E olha, sinto dizer para vocês que não vem nem com bula, né? Não traz nem uma bulinha para a gente saber como que é aquele espírito, para poder direcionar. Cabe a nós fazer esse trabalho enquanto pais e mães, né? E Khalil Gibran coloca assim algo espetacular. Ele diz assim, o Khalil Gibran, ele é um grande pensador oriental, para quem nunca leu nada dele, ele é um grande pensador. E ele coloca, eu vou dizer só 2 frasezinhas dele aqui, porque o texto é grande, ele fala assim: vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. Embora vivam convosco, não vos pertencem. Então, os filhos não são nossos, eles estão sob a nossa tutela. Porque os filhos são espíritos, e o que vem de espírito é espírito, o que vem de carne é carne. Nós demos a genética, o corpo físico, mas a sua bagagem espiritual é dele, e nós vamos ajudá-lo a aprimorar-se. Então, como nós dissemos, precisamos ensiná-lo, a nossa responsabilidade, ensiná-los a distinguir o certo do errado, diferenciar o bem do mal, dar condições morais para esse nosso filho, né, ou sua filha, esse espírito que está ali. Detectar suas más inclinações que esse espírito traz, porque vai trazer, sim, muitas más inclinações, mas também vai trazer muitas virtudes, porque ninguém vem só com defeitos, já vem com alguma bagagem boa também, que já foi conquistada. E nós precisamos, como religiosos que nós somos, não interessa qual a religiosidade, mas nós precisamos apresentar Jesus para nosso filho. Jesus está fazendo muita falta nesses momentos que o mundo está vivenciando. Muita falta na vida, principalmente dos jovens. E cabe a nós, como pais, encaminhá-los, dar uma religiosidade para esses nossos filhos. Mostrar a valorização da família, a valorização da vida, porque é só assim que eles vão aprender a ser homens de bem. Então, essa é a nossa responsabilidade maior. E os nossos exemplos, porque é através do exemplo que nós vamos direcioná-los. Não é com sentenças impositivas, não é com autoritarismo, mas com exemplos, né? Porque ser autoritário é chegar e ditar ordens. Agora, quando nós temos autoridade moral, aí sim, nós somos exemplos que vamos ser espelho para que esses nossos filhos sigam. E nos faz lembrar um exemplo aqui muito simples que eu vou contar, uma historinha. A gente gosta de historinha, né? Memoriza melhor. Certa feita, um pai foi com seus 2 filhos para assistir um jogo. Aí, quando chegou na bilheteria, o bilheteiro disse assim, que o valor da entrada era R$20, mas que crianças a partir de até 6 anos não pagavam. Então, ele perguntou para o pai, qual é a idade dos seus 2 filhos? Ele falou, um tem 3 e o outro tem 7. Aí o bilheteiro, assim, meio num ar zombeteiro, falou para ele, poxa, o senhor acho que está com dinheiro sobrando, porque se o senhor me dissesse que ele tem 6 e não 7, ele entraria de graça e o senhor economizaria R$20. Aí ele falou assim, tudo bem, só que tem o seguinte, os meus filhos saberiam que isso não é verdade. Cada um deles sabe a idade que tem. E qual o exemplo que eu estaria dando para eles? Porque a partir daí eu não teria mais autoridade moral para chamar a atenção deles, quando eles estivessem contando uma mentira ou quando estivessem sendo desonestos.
Então, isso tudo já fala tudo o que tem que ser falado, dentro da questão do nosso exemplo. Então, por isso, meus irmãos, os filhos, eles têm sim essa tendência a nos seguir. E nós que estamos dentro da doutrina espírita, vamos trazer os nossos filhos para a evangelização, né? Vamos trazê-los. Se não pudermos trazê-los para a evangelização, pelo menos exemplificar a doutrina dentro da nossa casa, com o evangelho no lar, com as nossas posturas, com a nossa fé, falando de Jesus. Isso é muito importante mesmo, porque quando vierem para eles mais lá atrás, porque todos nós vamos passar pelos nossos momentos de aflição, eles vão chegar e vão procurar Deus, mas aí virão numa condição muito mais difícil. Quando nós damos a base da fé e da religiosidade, muitos males eles vão conseguir, e desafios eles vão conseguir transportar sem tanto sofrimento, porque a fé fortalece. Portanto, através de tudo isso que nós falamos, nós deixamos aqui um fechamento para concluir. Seja como pais, ou seja como filhos, todos nós somos espíritos em evolução. E é necessário que nós vivenciemos o Evangelho nos nossos relacionamentos familiares. A caridade, diz Emmanuel, começa em casa, não é? Perdão, a paciência, a benevolência, a resiliência, a gratidão, o honrai, mesmo que a gente não concorde com muitas coisas que as pessoas façam para nós. Elas têm os aprendizados dela e os limites dela, e nós temos os nossos. Nossa família é onde nós realmente precisamos estar. Nós não estamos no lugar errado, nós pedimos para estar ali e temos que agradecer todos os dias. E os nossos pais merecem nosso respeito, carinho e atenção sempre. E nós todos temos também que louvar e honrar a Deus, como fez a nossa querida hoje naquela prece tão sentida e profunda. Agradecer a Deus por tudo, porque Ele é o Pai de todos nós. E como filhos que nós somos, quanto nós temos recebido, e às vezes nós somos ingratos e reclamamos demais, não é? Então, amanhã é dia dos pais. Então, que nós possamos levar para aquele nosso pai querido, esteja ele encarnado ou desencarnado, o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa atenção, o nosso muito obrigado por tudo. E que Deus, nosso Pai maior, também possa nos abraçar como filhos queridos que somos, e aqueles que já estão com os seus pais na espiritualidade, uma prece de gratidão. É isso só o que eles precisam de nós. Que Jesus nos abençoe e muito obrigada pela atenção de vocês todos. Então, agradecemos de coração a Exilda por essa palestra tão edificante, tão importante no nosso dia a dia. Vamos refletir sobre o tema e que possamos colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Agora, vamos então fechando os nossos olhos, procurando uma posição bem confortável, nos ligando aos nossos mentores, aos mentores deste nosso trabalho, que nos envolvem tão amorosamente. Vamos fazer uma respiração calma e tranquila, inspirando pelo nariz e soltando pelos lábios entreabertos por 3 vezes. Direcionemos agora os nossos pensamentos de paz e harmonia e nossos fluidos amorosos até os nossos lares,
Vamos mentalizar no seu interior uma luz como o sol, que vai envolvendo todos os ambientes, limpando os miasmas, a psicosfera, envolvendo seus moradores, plantas e animais que ali convivem. Em especial para aquele nosso familiar que esteja mais excitado, ou que seja de difícil convivência, ou que esteja passando por alguma dificuldade. Mentalizemos essa mesma luz adentrando aos lares circunvizinhos, aos nossos locais de trabalho, aos hospitais, aos asilos, aos presídios, aos moradores em situações de rua, aos orfanatos. Vibremos pelo nosso planeta Terra, por todos os governantes, pelas pessoas desencarnadas em processos violentos, todos recebendo nesse instante fluidos balsamizantes e reconfortantes nessa vibração de luz e amor. Mentalizemos também todos os nomes colocados na urna, encarnados e desencarnados. Que a espiritualidade maior possa assisti-los nas suas necessidades e conforme seus merecimentos. Vibremos igualmente pelo nosso querido Paz e Amor, este pequeno e belo recanto, por todos os seus trabalhadores, agradecendo aos mentores e benfeitores dessa casa, pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos para este trabalho tão edificante, sob a proteção de Jesus, Eurípides, Barçanufo e Bezerra de Menezes. E agora, envolvidos que estamos nesse ambiente de paz e de amor, estamos preparados para receber os passes. Vamos envolver os médios em uma vibração amorosa. Eles que já se prepararam e agora vão se colocar diante de cada um de nós, para serem os instrumentos da espiritualidade. Não vamos nos preocupar com a movimentação do médium, que nem mesmo vai nos tocar. Vamos mentalizando os nossos centros de força, recebendo uma luz amorosa. Vamos começar pelo centro de força coronário, que fica situado no alto de nossa cabeça. Mentalizemos uma luz intensa, dourada, envolvendo-o de modo que ele possa atuar em nosso sistema nervoso e no nosso sistema imunológico, coordenando os demais centros de força de forma equilibrada. Descendo um pouco mais, encontramos o centro de força frontal, que fica situado na região da testa, entre os olhos. Mentalizemos uma luz amarela, envolvendo nossos pensamentos e toda a parte intelectual. Mais abaixo, vamos mentalizar uma luz prata, envolvendo o centro de força laríngeo, que fica situado na região da garganta, responsável pela nossa fala, órgãos vocais e respiratórios. Descendo um pouco mais, vamos agora mentalizar uma luz rósea, envolvendo o centro de força cardíaco, situado na região do coração, responsável por nossas emoções e nossos sentimentos. Mais abaixo, vamos agora mentalizar uma luz verde, envolvendo o centro de força gástrico, situado na região do estômago, responsável por controlar as nossas funções digestivas e eliminar nossas emoções negativas. Descendo ainda mais, vamos mentalizar uma luz azul e dourada, envolvendo o centro de força esplênico, que fica situado na região do baço, que ele possa distribuir e coordenar as energias positivas e os nossos recursos vitais. Agora vamos mentalizar uma luz lilás e prata envolvendo o centro de força genésico, situado no baixo ventre,
harmonizando os órgãos reprodutores masculinos e femininos, bexiga, rins, aparelho urinário e a força criadora. Vamos mentalizar essa energia, descendo, passando pelo dorso do pé e subindo pela planta do pé até os nossos glúteos. Finalmente, alcançamos agora o centro de força básico, cóccix, que fica situado na base da nossa coluna. Imaginemos uma forte e intensa luz envolvendo-o, e que essa luz benfazeja possa fortalecer a nossa coluna vertebral, subindo até o bulbo e novamente o coronário, fechando então esse ciclo de luz. E assim, refeitos e abastecidos que estamos, agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, aos amigos da espiritualidade maior e aos mentores dessa casa de paz e amor, por esta oportunidade bendita de recebermos as benesses da terapia do passe. E agora vamos nos preparando para a fluidificação das águas. Você que trouxe o seu vasilhame, mentalize-o neste momento. Aquele que não trouxe, mentalize-o, os seus filtros em seus lares. Sob a proteção e permissão de Jesus, vamos mentalizando a natureza, a fauna, a flora, as cachoeiras, os lagos e os rios. Pedimos ao Dr. Bezerra de Menezes, juntamente com sua equipe de médicos, químicos, biólogos, físicos da espiritualidade, que utilizem as substâncias terapêuticas que tão bem conhecem para a fluidificação das nossas águas. Que coloquem em cada vasilhame, nos filtros, o que for necessário para cada um de nós. Que as equipes espirituais, benfazejas, também possam levar esses fluidos para as águas dos doentes nos hospitais, nas casas de saúde, nos ambulatórios médicos, nos postos de saúde e onde houver uma pessoa necessitada. Vamos estendendo essa vibração para os mananciais, os reservatórios de todos os lugares do nosso planeta. Que todos recebam essa magnetização das águas em suas casas ou onde estiverem. E que ao bebermos essa água com fé, sempre com uma prece, de 1 a 2 vezes ao dia, possamos receber segundo as nossas necessidades e o nosso merecimento, Pai. Que as moléculas de água dentro dos organismos vivos encarnados sejam reorganizadas com o amor de Deus. Que assim seja. Agora vamos nos encaminhando para o encerramento dos nossos trabalhos, pedindo a prece de encerramento e agradecimento que o Lázaro fará por nós. Agora que estamos abastecidos, recebemos o passe, vamos manter nossos olhos fechados e agradecer a oportunidade que tivemos de estarmos aqui, refletirmos sobre a palestra que foi dada e pedir que o nosso Mestre Jesus nos acompanhe até em casa. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom, né? Nós vamos sair daqui mais leve do que entramos. Só faltou um recadinho muito importante. Anotem na agenda, todos estão convidados por uma grande festa no Paz e Amor, que acontece uma vez por ano, chama Feira da Solidariedade, é aberto ao público, que será no dia 20/9, acontecerá aqui, exatamente na rua do Paz e Amor, na Isidro Tinoco, das 9 às 17 horas. Vocês podem vir almoçar aqui na feira, porque vai ter pizza, massas, doces, bolos, roupas femininas, churrasco, açaí, artesanato, cama, mesa e banho, roupas masculinas. Vai ter embalagem de presente, sorvete, brechó e música ao vivo.
vai ter tanto roupas usadas como novas e muitos outros produtos que vocês vão poder adquirir nessa feira. É uma grande festa aberta ao público. Tragam as famílias, amigos, vizinhos. Vai ser o dia inteiro de festa, né? Das 9 às 17. É uma feira incrível e que todos vocês estão convidados a participar com a gente, tá bom? Muito obrigada a todos, que Jesus os abençoe e acompanhe até o destino de cada um de vocês. Muito obrigada, viu? Até sábado que vem, pessoal. Tchau, tchau. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.